Quando eu era pequena, na minha infância, assim, eu era muito travada, assim, pra várias coisas. Eu não conseguia ir numa padaria sozinha. Oi, pessoal, bem-vindos ao canal que tem tudo sobre ansiedade social. Hoje estamos com um formato diferente, né, hoje. E vou ter a minha primeira aula de violão hoje, né? Eu já fiz o curso anos atrás, mas eu vou retomar o curso e hoje é meu primeiro dia de aula. E eu queria dividir um pouquinho com vocês esse dia e ao mesmo tempo conversar com vocês sobre um tema que tem tudo a ver com o meu canal, né? E sobre mim, né? Sobre a minha experiência com a ansiedade social. E isso enquanto eu estou aqui me preparando, né? Pra a minha primeira aula, então eu vou me arrumar aqui e vou conversando com vocês. É como se fosse uma conversa, então vocês vão ir comigo e tal. Eu vou gravar cenas também do trajeto até lá. Por isso que eu tô desse jeito, espero que eu não assuste vocês. Meu cabelo ainda tá secando, eu lavei, tá preso aqui e tudo mais, pra não me atrapalhar com a maquiagem. Barco passando. Enfim, espero que fique bom. E tá aqui porque eu preciso olhar no espelho, né? Então eu tô aqui no meu espelho. Então foi o único jeito que eu vi de deixar o celular. Tá com o flash do celular também. Espero que esteja bom pra vocês aí. Vou usar esse meu outro espelhinho pra me ajudar. Bom, vou fazer aqui meu delineado de sempre. Bom, eu achei interessante mostrar meu trajeto também no primeiro dia de aula de violão, até porque as aulas de violão me ajudaram bastante, assim, com a ansiedade social, né? Como eu já falei muito aqui pra vocês nos vídeos, a exposição, ela é muito importante na ansiedade social, certo? A gente se expor. E através dos cursos do curso de violão, né, eu tive que fazer várias apresentações, assim, lá no centro da cidade. Eu moro em Itanhaém, pra quem não sabe, é o litoral de São Paulo, né, Baixada Santista. E a gente fazia muitas apresentações, né, e eu amava, assim, sabe, eu sempre tive muita vergonha de me expor, assim, em qualquer situação, tanto situações sociais, de conversa, assim, cotidiana mesmo, conversas casuais, tanto de desempenho também, de desempenhar coisas da frente das outras pessoas. E fazer apresentações, assim, era uma coisa inimaginável para mim. E através, assim, da música, assim, eu estar me expondo sem precisar falar nada, apenas tocar na frente de muitas pessoas, assim, foi uma exposição gradual, né? Porque ao invés, assim, de eu estar me expondo, assim, falando para outras pessoas, eu estava quieta, mas estava tocando, sabe? E para depois eu ter coragem, assim, de apresentar coisas na frente das outras pessoas. Então ajudou muito nesse processo gradual, né? Depois eu passei na faculdade, tive que fazer apresentações, né? Falando, né? Fazer apresentações de trabalho, assim, na frente de outras pessoas. E, sei lá, ter me exposto dessa outra forma antes, assim, num palco, com várias pessoas me olhando, mas sem precisar falar nada, foi um pontapé inicial para eu acostumar com isso, né? De ser olhada, de estar me expondo, assim. Enfim, mas não foi só as aulas de violão que me ajudaram com a ansiedade social, foram várias coisas que me ajudaram. Antes de eu falar do que me ajudou, eu queria falar um pouquinho como que eu descobri que eu tinha ansiedade social, né? Bom, os meus sintomas, né, de ansiedade social já existiam desde quando eu era criança, assim. E eu não consigo identificar muito bem qual foi o evento, talvez, que desencadeou a ansiedade social, porque às vezes isso pode acontecer, né, dependendo do caso, mas comigo não foi assim.
Quando eu era pequena, eu tinha, assim, muita dificuldade de fazer amigos, sabe? Eu fazia amigos com quem se aproximava de mim. Eu não era uma pessoa, uma criança, assim, que tinha muita iniciativa para isso. E quando alguma criança queria ser minha amiga, né? Eu me apegava muito a essa criança, ao ponto de ser até um pouco possessiva, sabe? Porque eu tinha muito medo de ficar sozinha. Então, se alguém se interessou em ser minha amiga, então, sei lá, eu tinha esse sentimento de que ela é minha, então, sabe? E eu me sentia estranha, sabe? Eu sentia como se eu não fosse igual às outras crianças, assim. Por exemplo, quando eu tinha... No ensino fundamental, né? Assim, nos primeiros anos, tipo, segunda, terceira série, as crianças, elas, quando tinha troca de professor, alguma coisa assim, que a sala ficava vazia, todas as crianças costumavam levantar e ficar conversando, né? Sei lá, ir pra porta, olhar e tal. Eu não. Eu sempre fui muito certinha, mas eu era certinha porque eu tinha muita vergonha de levantar e conversar, e eu ficava na minha carteira paralisada, assim, sabe? Eu tinha um sentimento, assim, de que eu era estranha, sabe? Eu tô falando, assim, bem do fundo do meu coração, tá, gente? Sem conceitos técnicos, né? Que, pra quem não sabe, eu sou psicóloga, né? Sou recém-formada. E eu tô dizendo, assim, tô abrindo meu coração. Dizendo exatamente, assim, o que eu sentia. Bom, aí teve um episódio, assim, específico que, nossa, me marcou muito, assim, eu tenho muito vívido na minha memória. De uma vez, assim, que a professora pediu pra mim levantar e distribuir os cadernos de caligrafia para as crianças, né? Sempre a professora chamava um aluno, porque para fazer isso, né? Porque os cadernos de caligrafia ficavam na escola. Então, sempre que a gente precisava usar, a professora chamava algum aluno para ajudar ela a distribuir. E ela me chamou e eu fui. E eu olhei para aqueles cadernos e me bateu, assim, um desespero, assim, foi uma paralisia que me deu, assim. E em crianças, né, os sintomas de ansiedade social, às vezes pode ser um pouquinho diferente do que em adultos, né. E um dos sintomas é isso. É como se fosse uma paralisia, sabe? E eu ficava muda. Eu não conseguia falar. E eu olhei para aqueles cadernos e olhei para as crianças e me deu, tipo, uma amnésia. Eu sabia até, tipo, pela capa do caderno, eu sabia que caderno era de que aluno. Só que eu simplesmente não conseguia, me deu um apagão da minha memória. Aí eu peguei um caderno, entreguei pra uma menina e ela falou: por acaso meu nome é João? Assim, aí eu simplesmente paralisei. Naquele momento eu paralisei, eu entreguei errado e eu paralisei, todo mundo tava me olhando, a professora tava me olhando. E a professora falou: vai pra sua carteira, Juliana. Eu fui pra minha carteira e eu me senti horrível, sabe? Me senti muito humilhada. Me senti, nossa, por que eu não consigo fazer o que as outras crianças fazem, sabe? Eu fico até triste, sabe, de lembrar, porque foi eu que passei por isso e eu lembro que a sensação foi muito horrível. E pra qualquer outra coisa, assim, sabe? Vai pegar um giz emprestado na sala de outra professora. Era uma coisa, assim, simples de fazer, mas eu não conseguia. Eu tinha muitos medos, assim, muito irracionais, medo de me perder, medo de passar vergonha na frente dos outros, medo de fazer alguma coisa errada, medo de falar alguma coisa errada. Como vocês podem ver, eu tenho bastante olheiras, né? Então, eu uso esse... Como que é mesmo o nome disso aqui? Base? Eu uso base como corretivo, né? Porque meu corretivo acabou e eu passei esse primer antes. Eu não sei que diferença faz, mas eu passei. Bom, eu coloco um pouquinho assim de cada lado. É muito pouquinho que eu uso, sabe? Deixa eu olhar aqui no espelho pra ajudar. Bom, enfim, e eu passava muita vergonha, assim. Eu realmente passava vergonha porque quando a professora pedia pra eu fazer qualquer coisa na frente dos outros alunos, por eu ter essa vergonha... Meu Deus do céu, que coisa horrível. Por eu ficar tão nervosa, eu acabava fazendo as coisas errado. Tipo, um exemplo. Uma vez a gente tava numa confraternização na escola, algum tipo de piquenique, alguma coisa assim.
E a professora pediu pra mim simplesmente colocar refrigerante no copo. E eu consegui derrubar tudo. Não sei como, eu consegui derrubar o refrigerante, consegui derrubar o copo, consegui derrubar tudo. Por quê? Porque eu tava tão nervosa, eu tava com tanto medo de fazer alguma coisa errada que eu acabei fazendo uma coisa errada mesmo. E assim... E a professora, ela era muito dura comigo. Ela me xingava de cabeça de vento. Ela falava que eu tinha alguma coisa errada pra minha mãe, sabe? E minha mãe não admitia. Falava, não, ela não tem nada de errado. Ela é uma criança normal, sabe? E por isso que eu nunca recebi um tratamento, sabe? Adequado. Eu nem sabia que eu tinha algum problema realmente. Eu achava que eu só era tímida. Gente, como vocês puderam ver, às vezes a gente planeja coisas e simplesmente não dá, né? Às vezes não dá pra gente fazer o que a gente planejou. Eu fiz alguns takes e tal, bonitinho, pretendia fazer takes indo pra minha aula do violão. Só que, né, não deu, choveu muito. Tava mais preocupada em proteger o meu violão pra ele não molhar, e no final das contas ele molhou. Lá na aula, quando eu tive a oportunidade de gravar alguma coisa, não deu. E eu cheguei assim meio tarde em casa, porque eu tinha saído depois da aula e tava muito cansada, então eu só consegui falar mais um pouquinho, mas eu decidi fazer uma parte 2 e eu acho até bom, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, então eu preferi fazer isso. Então assistam eu regulando aí a capa do meu violão. É isso, né, gente? Acontece. Então, se vocês querem uma parte 2, deixa aí nos comentários. Bom, gente, como vocês podem ver aí, né, eu mostrei pra vocês, choveu e não consegui mostrar nada, eu pretendia mostrar o trajeto, também chegou lá na aula e eu simplesmente não lembrei de gravar, porque eu estava tão envolvida ali no que eu estava fazendo, eu estava tão animada, tão realmente vivendo aquele momento, eu não lembrei, até porque não é um hábito meu gravar nada, né, dessas coisas. Enfim, mas o vídeo não tá do jeito que eu queria. Eu até pensei em regravar e tal, mas vai ficar assim mesmo. E vamos continuar assim, né? Vamos ver se vai ficar bom. Meu violão até molhou. Nossa, foi uma tristeza. Quando eu era pequena, na minha infância, assim, eu era muito travada, assim, pra várias coisas. Eu não conseguia ir numa padaria sozinha. Eu tive que, nossa, me forçar muito. Minha mãe teve que me forçar muito. Minha mãe pegava muito no meu pé, né? E eu posso dizer que isso foi até bom, porque me fez me expor, sabe? Eu não conseguia pegar o ônibus sozinha também, assim, digo, já na fase da adolescência, né? Era uma coisa, assim, muito complicada pra mim. Se eu queria ir em alguma coisa, eu tinha que chamar alguém pra ir comigo, pra me sentir, tipo, banco, essas coisas. Assim, minha mãe falava, não, vai pagar a conta, eu tive que ir no banco. Então, assim, é a exposição que me fez, me ajuda, tipo, coisas da minha vida e pessoas e incentivos e que me fizeram, meio que me forçaram a me expor e aí eu fui conseguindo me desenvolver, né? Mas a raiz do problema permanecia, né? Mas já foi me ajudando bastante a ver que eu era capaz de fazer as coisas, sabe? Gente, pra eu continuar falando e tal, eu acho melhor fazer uma parte 2, até porque esse vídeo não deu muito certo. Acabou acontecendo coisas hoje e eu não consegui gravar, sabe? E eu tô muito cansada, tô conseguindo nem raciocinar. Então eu vou deixar uma parte 2 pra gente conversar melhor, eu falar, né, mais da minha parte da adolescência, pra eu dar mais detalhes, falar também sobre como eu superei a ansiedade social, embora eu ainda esteja trabalhando muitas coisas, né? É um processo, né? Fique ciente que é um processo. Todos nós temos uma velocidade de evolução também. Mesmo eu, até que sou psicóloga hoje, eu ainda tenho muito que melhorar
E eu sou bem transparente com vocês aqui, digo que isso acontece e tá tudo bem, a gente, cada um tem seu ritmo. Enfim, eu nem sei se estou falando nada com nada mais. Mas enfim, vamos deixar pra fazer uma parte 2 e aí eu conto mais sobre as coisas pra vocês, tudo bem? E é isso, eu não tô nem conseguindo falar direito. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.